Olá, no Histórias que Ensinam de hoje nós vamos falar sobre filosofia, sabedorias tribais e refletir sobre como devemos abordar o tema morte em conversas com crianças e adolescentes. Então vem pensar com a gente, está no ar o Educação. Meus convidados são a professora de História e Filosofia, mestre em Memória Social, Carla Abreu, o contador de Histórias e arte educador, Anderson Barreto, e o professor de Artes Cênicas, Fernando Neder. Muito bem-vindos ao programa. Oi, Carla, Dani. vou começar por você. Você escolheu O Mundo de Sofia? Sim, Dani. Mostra pra gente a capa. Essa é uma edição que já foi reformulada, porque as primeiras elas tinham poucas cores, não tinha essa alegria toda, essa estética. A capa era azul, né? Esverdeada, amarelada. Era uma capa seca. Exatamente. Com o tempo, porque o livro já tem aproximadamente mais de uma década, eles deram outro layout, ficou assim mais interessante para o público jovem. Né? Esse autor é maravilhoso, né? Eu gosto muito Ele dele. é filósofo. Eu li O Dia do Coringa. Sim, mas o que dá projeção a ele é O Mundo de Sofia, né? Ele é norueguês, formado em filosofia, em literatura, em teologia. E ele diz, né, sempre que ele escreveu esse livro pensando na filha dele, que também era uma jovem, adolescente, e que era um meio dele ensinar filosofia para ela através de uma história que fosse romanceada. Então, quando ele escreve O Mundo de Sofia, eu acho que ele pensa muito nesse jovem, né, em como ele pode entender um pouco de filosofia, penetrar nesse mundo que aparentemente é complexo, mas que é inerente à nossa condição, faz parte da nossa história, né? E de uma forma leve, agradável, sem trazer aquele peso das grandes questões humanas, de onde viemos, para onde vamos, por que estou aqui, né? Que são grandes. Eu acho que é uma questão assim que ela é atemporal, né? Ela está sempre. O homem está sempre querendo saber, né? Quem é ele, para onde ele vai e de onde ele veio. O tempo inteiro, né? E a filosofia hoje em dia, ela não trabalha apenas daquela forma teórica. A gente tem a filosofia clínica, que vai trabalhar essas questões também terapêuticas, né? É mesmo? Filosofia clínica? Sim, não tinha ouvido falar. Sim. Você busca se entender através da filosofia. Né? Muito legal. Total a ver. Tudo a ver. Muito a ver, Gente, e o mundo de hoje? Fernando, Anderson, Carla, tá faltando filosofia na nossa vida? Nas mínimas coisas que a gente faz, nas mínimas escolhas. Como é que vocês veem isso? Vocês que têm contato com adolescentes, contato com crianças, contato com o público de forma geral, como é que vocês percebem a nossa sociedade hoje? Falta muita filosofia e muito me assusta o rumo que a educação vem a percorrer, né? Sem a filosofia, sem a sociologia, sem a história, sem a geografia. Sem as artes. Sem as artes. Então, assim, nós estamos em segundo plano, né, Fernando? Sempre estivemos. Sempre. E somos, posso dizer assim, que eu sou atriz também, professora, e somos o primeiro, na verdade, né? Porque o homem nada mais é do que esse ser que é a pura arte. O que é a arte? O que é a filosofia? É a base de todos nós. O que você percebe lá nas suas conversas com os seus alunos, nas conversas quando você está numa roda de contação de histórias, o pessoal viaja, o pessoal fala, ai, esse é um alívio, ou você encontra uma certa resistência em muitos grupos para quebrar isso e começar a viajar e filosofar e criar? Eu acho que é, de fato, um momento de alívio, né? Quando a gente consegue sentar numa roda para contar e para ouvir histórias. Inclusive, respondendo a sua pergunta, eu acho que falta realmente filosofia no mundo. Falta pensamento, né? Quando a gente ouve falar em filosofia, a gente lembra logo dessa palavra pensamento que está muito associado. Que é amantes da sabedoria, né? Esse saber
Porque nunca está pronto, né? Que a Nunca gente tá está pronto. sempre... Não está pronto, não está fechado. Eu sempre digo que a gente não trabalha assim, saber, são saberes, né? Porque são múltiplos e a filosofia, ela não é fechada, ela está em processo contínuo, né, de construção. A gente não tem uma visão dogmática, né? As verdades, elas são muitas, são múltiplas e em cada tempo temos umas, agora nós temos a pós-verdade, né, que já é um outro conceito deturpado da verdade. E eu penso, Dani, assim, que nós deveríamos ter filosofia desde a educação infantil, né? A criança, já desde pequena, ela já poderia ter aula de filosofia. Claro que com uma linguagem adequada, com textos adequados, através de brincadeiras. E, dentro da vida dela, esse saber filosófico, ele vai num processo de construção, até ela chegar ao momento de ter um certo arcabouço para entrar realmente na teoria, né? Nos principais pressupostos filosóficos. Filosofia é tudo, é um tema amplo. A gente não fala daquela filosofia formal, acadêmica. Porque se você pensa numa escola tem uma filosofia. Você tem uma filosofia de vida, né? Se a gente pensa numa instituição, numa empresa, ela tem uma filosofia. Então, ela não está como um conceito fechado, né? E, Fernando, você quando está dando aula de teatro, apresentando personagens aos seus alunos, como é que é esse casamento entre a filosofia e as artes cênicas? Bom, mas a pergunta é legal porque permite até eu esclarecer um mal-entendido, que eu acho que ele é um senso comum. Quando o senso comum vai para uma direção, você é atriz, né? E aí você associa diretamente artes cênicas com teatro. Mas a gente sabe que no Ministério da Cultura são 4 linguagens, o teatro é apenas uma delas, né? Então, eu dou aula de artes cênicas. Então, eu dou aula de teatro, eu dou aula de circo, eu dou aula de dança e eu faço ópera. Ai, que delícia. Porque eu sou músico também. Então, eu acho que acaba sendo essas duas disciplinas, a marginalidade da nossa sociedade, né, a filosofia e a arte. Na ausência da filosofia, a arte acaba suprindo essa falta que você falou nos anos básicos. Quando a abordagem do professor de arte, ela não é simplesmente cosmética, digamos assim, quando não é uma coisa de entretenimento, quando ela realmente faz refletir, que é o papel fundamental da arte, na minha opinião. Que não é o dos políticos, né? Os políticos creem que a arte é uma diversão, pão e circo, né? A arte cumpre uma função social que é distrair a população. E, na verdade, o professor de arte, que é consciente, ele sabe a poderosa ferramenta que ele tem na mão de gerar seres críticos, né? Que é o que a filosofia faz. Na verdade, existe também uma má interpretação do que é filosofia. Filosofia é uma coisa complicada que só os filósofos fazem. Sim. Esse é o senso comum. Na verdade, filosofar é simplesmente refletir sobre o mundo à nossa volta. Isso a gente faz diariamente. Exatamente. E se a gente não fizer isso, a gente não sobrevive. Porque a nossa capacidade de atualização, ou seja, agora tem um montão de livros, então eu tenho que me adaptar a isso. Ou não tem mais livro, a internet é pós-verdade. Como é que eu lido com as transformações sociais e toco a minha vida? Isso é filosofar. Você lê o que está acontecendo e elaborar a sua postura. Sim. Como é que eu educo meus filhos, como é que eu trabalho, como é que eu me relaciono. E aí, falando em perguntas filosóficas, quais são as perguntas que os adolescentes, os alunos de vocês, mais se fazem e revelam para vocês? Eles fazem um pouquinho da brincadeirinha quanto ao nome, que é ao invés de filosofia, fisiologia. Então, eles fazem um neologismo. E aí eu brinco com eles dizendo que quando eles param para pensar em criar uma outra nomenclatura, o que faz com que eles pensem na palavra de uma outra forma. E aí eles começam a buscar o porquê. Nessa busca do porquê de se criar uma outra palavra, você já está filosofando. É simples. Com certeza. Nossa, mas é de uma superficialidade? Claro que não. Mas se você pensa, você está filosofando. Se você está refletindo a respeito de alguma coisa, você está filosofando. Então, a filosofia é isso. A gente tem que ter a ideia de que a filosofia, ela não está distante da nossa vida. Ela faz parte da nossa vida. Né? Eu a pratico diariamente. Ela está no meu cotidiano. Ela faz parte da nossa constituição. Porque senão a gente não teria descoberto nada. A gente Homo não teria... sapiens.
Senão a gente não teria fundado ideias, né? Descoberto coisas, procurado, E, olhado assim, para uma coisa e falado assim, caramba, o que é isso? Tem uma solução para esse problema? Né? Olhado para o céu e falado, o que tem lá? Assim, eu gosto, como eu tenho uma formação de história, e eu acho que tudo parte muito da dúvida, né? Então, a gente tem que tirar aquele aspecto negativo da dúvida, do não saber. O não saber é a melhor coisa. Com certeza. Depende de como você vai trabalhar o não saber, né? Porque a aprendizagem, assim, ela tem essa brincadeira com a contradição. Eu não sei, o que eu faço a partir desse meu não saber para que eu passe a saber, né? E aí eu pego a primeira contradição, que é a de Sócrates. Sei que nada sei, né? Então, eu tenho uma certeza de que eu nada sei. É o primeiro passo para você construir alguma ideia. Vou pedir para você segurar, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.